Bem-vindos e bem-vindas de volta ao Essel Talk. É a nossa série, né? Onde a gente tenta desmistificar aí os conceitos de sistemas operacionais. Oi, pessoal! No nosso último papo, a gente explorou aqueles mecanismos essenciais de coordenação entre tarefas. Lembra? Semáforos, mutexes. Isso, exatamente. Falamos sobre como organizar, para permitir que vários processos rodem juntos de forma organizada sem dar confusão. Pois é. Só que, como tudo em sistemas complexos, essa própria coordenação, ela pode trazer outros desafios, outros quebras-cabeças. Com certeza. E hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos problemas clássicos, talvez um dos mais espinhosos que surgem disso, os impasses, ou deadlocks, como o pessoal costuma chamar em inglês. Ah, deadlocks é um nó daqueles, viu? Uma situação que, olha, paralisa mesmo. Exato. Basicamente, o que acontece é que um grupo de processos fica ali travado, para sempre. Cada um esperando um recurso que só pode ser liberado por outro processo, que também está esperando. E ninguém sai do lugar, fica tudo parado. Ninguém avança. Exato. E o objetivo da nossa conversa hoje é justamente esse: tentar desatar esse nó. A gente vai investigar por que eles acontecem, sabe? Quais são as condições para isso? E dar uma olhada nas estratégias, algumas mais teóricas, outras bem pragmáticas mesmo, para lidar com esses impasses. Tudo baseado no material que a gente analisou. Vamos lá, então, desvendar esse mistério. Preparados? Então vamos lá. Para começar, para a gente visualizar bem o problema, acho que nada melhor que um exemplo, né? Um exemplo concreto. Boa ideia. Imagina uma operação bancária. Super comum. Transferir dinheiro. Digamos entre duas contas, C1 e C2. Certo. Para garantir que não dê problema, que o saldo fique correto, cada conta tem uma trava. Um mutex, né? Para garantir que só uma operação mexa no saldo de cada vez. Isso. Exclusão mútua, fundamental aí. Perfeito. E aí, o cenário que pode levar ao impasse é quando a gente tem, duas transferências acontecendo ao mesmo tempo. E na direção oposta. Ah, sim. O material descreve isso bem. Digamos que uma tarefa 1, a T1, quer mover dinheiro de C1 para C2. Ok. E, ao mesmo tempo, uma tarefa 2, T2, quer fazer o contrário, mover de C2 para C1. Aí a corrida começa, né? A T1, espertinha, consegue travar a conta C1 primeiro. Pegou C1. Isso. E logo depois, ela precisa do quê? Precisa travar C2 para poder depositar o dinheiro lá. Só que quase no mesmo instante, a T2 conseguiu travar a conta C2. pegou C2. E agora ela precisa de C1 para fazer o débito dela. E pronto, tá feito o nó. Exatamente. A T1 tem C1, mas está esperando por C2. A T2 tem C2 e está esperando por C1. Uma precisa do que a outra tem. E nenhuma pode continuar sem o recurso que a outra pegou. E o pior, nenhuma vai largar o osso, né? Nenhuma vai liberar o recurso que já tem antes de terminar a tarefa. É o impasse clássico. Travou tudo. Travou geral. É o que a figura 13.1 lá do material mostra direitinho. Essa imagem me lembrou na hora aquela outra figura, a 13.2, do cruzamento de trânsito. Sabe, tudo engarrafado. Sim, é uma analogia ótima. Cada carro é um processo, cada pedacinho do cruzamento é um recurso. Todo mundo ocupa um espaço e precisa do espaço que o outro está ocupando para poder andar. E ninguém se mexe, paralisia total. Visualiza bem o problema do deadlock. Ok, então esse bloqueio total, esse impasse, ele não surge assim do nada. Vendo o material, fica bem claro que tem umas condições. 4, na verdade. Isso. 4 condições bem específicas que precisam acontecer e tem que ser ao mesmo tempo, né? Para que um impasse tenha sequer a chance de rolar. Quais são elas? São as famosas 4 condições de Kaufman. Para um impasse ser possível, a gente precisa ter todas as 4 presentes simultaneamente. Vamos lá. Manda. Primeira, exclusão mútua. Pelo menos um recurso ali na disputa não pode ser compartilhado. Só um processo usa por vez. O mutex da conta bancária que a gente falou é o exemplo clássico. Certo, faz sentido. Segunda, posse e espera, que em inglês o pessoal chama de hold and wait. Um processo tem que estar segurando pelo menos um recurso e, ao mesmo tempo, está esperando para conseguir outros recursos que, no momento, estão com outros processos. A nossa T1 segurando C1 e esperando C2 é exatamente isso. Entendi. Segura um, espera outro. Terceira, não preempção. Isso quer dizer que os recursos não podem ser tomados,
a força de um processo. O processo tem que liderar voluntariamente. O sistema operacional não pode simplesmente chegar lá e arrancar o mutex de C1 da mão da T1. Ah, tá. Tem que esperar a boa vontade dele. Exato. E a quarta, que é a que fecha o ciclo, espera circular. Tem que existir uma cadeia fechada de processos esperando. Tipo, o P0 espera um recurso que está com P1, P1 espera um que está com P2, até que o último PN espera um recurso que está lá com o P0 de novo. Fecha o círculo. Isso. No nosso exemplo do banco, o ciclo é curtinho, T1 espera por T2 por causa de C2 e T2 espera por T1 por causa de C1. T1, T2, T1. E o ponto crucial que você mencionou, as 4 são necessárias, se a gente conseguir quebrar só uma delas. Qualquer uma. Qualquer uma. Aí o risco de impasse já era. Desaparece. Exatamente. Mas pensando aqui, algumas dessas condições, tipo exclusão mútua, posse e espera, elas parecem quase que inerentes ao jeito que muitos sistemas funcionam, né? Para garantir consistência, para fazer tarefas complexas. Você tocou num ponto-chave. Exclusão mútua é vital para dados consistentes em muitos casos. E posse e espera. Acontece naturalmente. Uma tarefa complexa muitas vezes precisa de vários recursos. Sim. É por isso que deadlock é um problema tão persistente. Mas olha que interessante. Mesmo que as 4 condições estejam presentes, isso não garante que vai ter um impasse. Ah, não? Não garante sempre. Especialmente se a gente tiver várias cópias, várias instâncias de um mesmo tipo de recurso. Pense em 2 impressoras iguais, por exemplo. Entendi. Agora, se cada recurso envolvido no ciclo for único, como as nossas contas específicas C1 e C2, aí sim. Se as 4 condições estiverem lá, o impasse está caracterizado, é suficiente. Para visualizar isso melhor, essas dependências, quem tem o quê, quem quer o quê, o material traz os tais grafos de alocação de recursos. Parecem úteis. São ótimos, bem visuais. Os processos são círculos, os recursos são retângulos. Ok. Uma seta vai do recurso para o processo, quando o recurso está alocado para ele, e uma seta vai do processo para o recurso, quando o processo está pedindo, está esperando por aquele recurso. No nosso exemplo do banco, então, o grafo que está lá na figura 13.3 deve mostrar isso claramente, né? Mostra sim. Você vê a T1 com uma seta apontando para C2, pedindo, e uma seta vindo de C1 para T1, possuindo, e o inverso para T2. E aí fica óbvio o ciclo. T1 pede C2, que está com T2. T2 pede C1, que está com T1. A sequência T1, C2, T2, C1, T1. Isso grita impasse. Exato. O ciclo no grafo, nesse caso, com recursos de instância única, é a prova do deadlock. Mas você disse que com múltiplas instâncias a coisa muda um pouco. Como assim? Pense em recursos como, sei lá, 2 impressoras idênticas. O retângulo que representa a impressora teria, 2 pontinhos dentro, indicando as 2 instâncias. Tá. Nesse cenário, se aparecer um ciclo no grafo, ele ainda é necessário para ter um impasse, mas ele pode não ser suficiente. Não suficiente. Como? O material dá um exemplo disso, né? Acho que é a figura 13.4. Isso, dá sim. Imagina um ciclo. T1, que é R1, que está com T2, T2, que é L2, que está com T3, e T3, que é R3, que está com T1. Parece um impasse clássico, certo? Parece. Um ciclo de 3 processos. Mas, e se o recurso R2 tiver 2 instâncias? E a segunda instância de R2 estiver alocada para uma outra tarefa T4, que não está nesse ciclo e não está esperando por ninguém. Ah... E daí? E daí que, se essa T4 terminar o que está fazendo e liberar a sua instância de R2... Essa instância pode ir para T2, que estava esperando por R2. Exatamente. Aí a T2 consegue continuar, eventualmente libera R1, T1 pega R1, continua, libera R3, T3 pega R3 e pronto, o ciclo se desfaz. Uau! Então a existência de recursos fora do ciclo, que podem ser liberados, quebra a certeza do impasse. O ciclo é uma pista, mas não é a sentença final com múltiplas instâncias. Isso, tem que olhar o quadro completo. Entendi. Bom, diante desse problemão que pode travar tudo, o que os sistemas fazem? Imagino que existam estratégias para lidar com isso. Existem sim. Teoricamente, a gente divide em 3 abordagens principais: prevenção,
impedimento, que também chamam de evitação, e detecção com recuperação. Certo. Mas, antes de detalhar essas, tem um fato curioso. Uma coisa do mundo real mesmo. Opa, curiosidade? Manda. A estratégia que, na prática, é a mais comum nos sistemas operacionais que a gente usa todo dia, Windows, Linux, macOS, é basicamente fingir que o problema não existe na maioria das vezes. O quê? Ignorar. Assim, na cara dura? Isso não é meio arriscado? Jogar com a sorte? Parece, né? Mas tem uma lógica por trás. Implementar esses mecanismos que a gente vai falar, de prevenção ou detecção, de forma genérica e eficiente dentro do próprio sistema operacional, é muito complexo. Imagino. E pode pesar muito no desempenho introduzir uma sobrecarga considerável para todo mundo o tempo todo. O argumento é que impasses graves, embora possíveis, talvez não sejam tão frequentes assim em aplicações bem escritas para justificar esse custo e essa complexidade toda no coração do software. Então eles meio que empurram a responsabilidade. Exato. A responsabilidade acaba caindo no colo de quem desenvolve a aplicação. A aplicação que se vire para não criar deadlocks. Fascinante. Quer dizer, é uma solução pragmática, né? Deixa para o desenvolvedor resolver no nível dele. Mas, ok, vamos ver as abordagens teóricas, as mais formais. Começando pela prevenção. A ideia aqui é nem deixar o impasse começar, certo? Corretíssimo. A prevenção ataca direto na raiz. Ela tenta garantir que pelo menos uma daquelas 4 condições necessárias nunca, jamais aconteça. Como? Com regras na hora de programar ou configurar o sistema. E como se quebra cada uma? Bom, para quebrar a exclusão mútua, é difícil para recursos que são inerentemente exclusivos, tipo um arquivo sendo escrito. Mas para outros dá. O exemplo clássico é o spooling de impressão. Os processos não falam direto com a impressora. Ah, eles mandam para uma fila, né? Isso, mandam para uma fila e um serviço do sistema gerencia o acesso à impressora, um de cada vez, serializa. Entendi. E para quebrar a posse-espera? Tem algumas formas. Uma é exigir que um processo peça todos os recursos que vai precisar de uma vez só, no início. Ou pega tudo, ou não pega nada e espera. Mas isso pode ser ineficiente, né? Travar recursos que só vai usar bem depois. Pode. Outra forma é, se um processo já tem recursos e precisa pedir outro, mas esse outro não está disponível, ele tem que largar os que já tem e tentar pegar tudo de novo depois. Ou ainda, usar timeouts. Se ficar esperando demais por um recurso, desiste e tenta de novo. Complicado também. E quebrar a não preempção. Tirar o recurso à força. Permitir que o sistema tome o recurso de um processo. Isso funciona bem para a CPU, o escalonador faz isso o tempo todo, ou para memória, com paginação. Mas para um mutex ou um arquivo aberto, é muito arriscado. Pode causar inconsistência grave, violar a própria exclusão mútua que se queria proteger. Parece perigoso. Sobrou a espera circular. Como quebra essa? Essa é uma das mais práticas, na verdade. A ideia é definir uma ordem global para todos os recursos do sistema. Por exemplo, dar um número único para cada recurso. Um ID. Isso, um ID. E aí a regra é, todo processo tem que pedir recursos sempre seguindo essa ordem crescente de IDs. No nosso exemplo do banco, se a conta C1 tivesse D1 e C2 e D2. Todo mundo teria que pedir um mutex de C1 antes de pedir o de C2. Nunca ao contrário. Isso impede aquele ciclo T1 pega C1, T2 pega C2, T1 pede C2, T2 pede C1. A T2 não poderia nem pedir C1 depois de já ter C2. Entendi. Isso quebra a possibilidade do ciclo. Elegante. É elegante. E se aplica bem naquele problema clássico do jantar dos filósofos também. Mas impor e manter essa ordem global em sistemas muito grandes, muito dinâmicos, não pode virar um pesadelo de gerenciar? Limitar a flexibilidade? Certamente. Adiciona uma camada de complexidade no projeto e na manutenção. Exige disciplina de todo mundo que desenvolve para o sistema e nem sempre é fácil achar uma ordem que seja boa para todo mundo. É um trade-off, né? Simplicidade local versus coordenação global. Entendido. Prevenção é baseada em regras, meio estáticas. E a segunda abordagem, o impedimento.
ou evitação, como você disse. Isso, impedimento ou evitação. Avoidance, em inglês. Essa é mais dinâmica. O sistema não proíbe as condições de existirem, mas ele fica de olho. Monitora cada pedido de recurso. Como assim, fica de olho? Antes de dar um recurso para um processo que pediu, mesmo que o recurso esteja livre, o sistema faz uma análise. Ele verifica se, ao alocar aquele recurso, o sistema continuaria em um estado seguro. Estado seguro. O que é isso? Um estado seguro é uma situação onde existe pelo menos uma sequência, uma ordem, na qual todos os processos conseguem, eventualmente, pegar todos os recursos que eles ainda vão precisar e terminar suas tarefas sem causar um impasse. Se a análise mostrar que alocar aquele recurso agora levaria o sistema para um estado inseguro, um estado de onde talvez não tenha mais como evitar um impasse lá na frente, aí o sistema nega o pedido. Mesmo com o recurso livre? Mesmo com o recurso livre, o processo fica esperando para manter o sistema seguro. Nossa, mas essa análise de estado seguro, isso me soa muito caro computacionalmente. Tem que simular o futuro, basicamente. E é caro. O algoritmo clássico para isso é o famoso algoritmo do banqueiro, do Dijkstra. Ele funciona, mas tem um porém grande. Geralmente exige que cada processo declare lá no começo qual é o número máximo de cada tipo de recurso que ele pode vir a precisar durante toda a sua execução. Puxa, mas saber isso de antemão é quase impossível na maioria das aplicações reais, né? Exatamente. Além dessa dificuldade de prever o futuro, a própria verificação de segurança, que teria que ser feita a cada pedido de recurso, pode consumir um tempo de CPU considerável. Fica impraticável para sistemas operacionais de propósito geral. Entendi. Então, prevenção tem regras rígidas, impedimento tem essa análise dinâmica super exigente. Sobrou a terceira, detecção e recuperação. Essa é a abordagem deixa acontecer, depois a gente resolve, imagino. Precisamente. É a abordagem reativa. Aqui, o sistema não tenta evitar que os impasses aconteçam. Ele permite que eles se formem. E aí, foca em duas coisas: detectar e recuperar. Primeiro, detectar. Como ele faz isso? Periodicamente, ou talvez quando percebe que tem processos bloqueados há muito tempo, o sistema roda um algoritmo para analisar o grafo de alocação de recursos atual. Ele procura por ciclos. Volta o grafo. Volta o grafo. Se encontrar um ciclo, levando em conta as instâncias dos recursos como a gente discutiu, está confirmado. Temos um impasse. O dilema aqui é a frequência, né? Como assim? Verificar toda hora é caro, pesa no desempenho, mas verificar muito raramente significa que o impasse pode ficar lá, travando parte do sistema por um tempão antes de ser notado. É um equilíbrio difícil e, depois de detectar, a parte da recuperação. Imagino que não seja bonito. Não costuma ser, não. Uma vez que o impasse foi detectado, precisa quebrar ele. E as opções são meio drásticas. Abortar processos. Simplesmente matar um ou mais processos que estão participando do ciclo. Matar. Mas qual? Como escolhe quem vai morrer? Pois é uma decisão complicada. Mata o de menor prioridade, o que rodou por menos tempo até agora. O que está usando menos recursos, o que é mais fácil de reiniciar. Qualquer escolha significa perder trabalho que já foi feito. Complicado. Tem outra opção? Tem, que é a preempção de recursos, muitas vezes ligada a um rollback. A ideia é tomar à força um recurso de um dos processos no ciclo e dar para outro, para quebrar a espera. A não preempção que a gente falou que era difícil de quebrar. Aqui a gente quebraria, mas para resolver o impasse já existente. Só que isso geralmente exige que o processo que perdeu o recurso seja revertido, volte para um estado anterior seguro, antes de ter pego aquele recurso. Voltar no tempo, tipo um checkpoint. Isso. Exige que o sistema salve esses estados periodicamente, checkpointing. E mesmo assim é quase impossível fazer isso direito para ações que já aconteceram e são irreversíveis, tipo mandar dados pela rede, imprimir algo, interagir com o usuário. Nossa! Funciona melhor em sistemas de banco de dados, que são projetados com transações, com capacidade de fazer rollback de forma consistente. Entendi. Ou seja, essa abordagem aceita o problema, mas a solução sempre tem um custo.
ou perde trabalho, abortando ou fazendo rollback, ou gasta tempo e recurso na detecção. Nenhuma solução mágica mesmo. Bom, então, fazendo um balanço aqui da nossa conversa, impasses são esses ciclos viciosos, né? Tarefas esperando umas pelas outras por recursos, e só acontecem se aquelas 4 condições estiverem lá juntinhas. Exclusão mútua, posse e espera, não preempção e espera circular. Exatamente. E a gente viu as estratégias principais. A prevenção, que tenta eliminar uma das condições na raiz, na programação. O impedimento ou evitação, que tenta ser mais dinâmico, evitando estados perigosos, mas geralmente é caro e exige saber o futuro. E a detecção e recuperação, que deixa acontecer e depois tenta consertar, mas com suas dores também. E qual é aquela estratégia pragmática que a gente comentou, a mais comum nos SO gerais, a não estratégia de basicamente lavar as mãos e deixar para o desenvolvedor da aplicação se preocupar com isso. Pois é. A famosa ignorar o problema, ou pelo menos delegar a responsabilidade. E essa constatação de que muitos sistemas operacionais acabam meio que ignorando o problema no nível do sistema, isso leva a uma reflexão final interessante, que eu queria propor. Manda! Se essa é a abordagem padrão na maioria dos casos, em que tipos de sistemas, ou talvez em que tipos de aplicações, a simples ocorrência de um impasse seria algo tão catastrófico, tão inaceitável, que aí sim justificaria o custo, a complexidade de implementar aqueles mecanismos robustos de prevenção ou impedimento ou detecção super rápida, onde que um deadlock simplesmente não pode acontecer de jeito nenhum. Realmente precisa ser aplicada à risca, porque a falha é crítica demais. Onde a confiabilidade e a disponibilidade são requisitos absolutos. Exato. Fica aí a provocação para o pessoal pensar. E com isso, a gente fecha a nossa análise sobre impasses no SO Talk de hoje. Foi um mergulho e tanto nesse nó da computação concorrente. Foi ótimo discutir isso. É um tema clássico, mas sempre relevante. Muito obrigada a você pela clareza e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.